Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Oroz. Eu sou o Rodrigo Romero. E esse é o Pode Atuar. É isso aí, é sobre. Não é? Menino, quem diria? É, YouTube. Sim, se você tá assistindo a gente das redes sociais, gente, não esquece de curtir, não esquece de mandar pra alguém, que se você gostar do episódio, lógico, é meio feio mendigar like, talvez, mas a gente precisa do seu apoio. Somos então, meros humanos. Somos meros seres humanos, assim como você, eu espero que seja um ser humano esteja assistindo. Não esquece de curtir, comentar, seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube, se você estiver vendo também. E o que mais? É isso. E nos seguir nas redes sociais, @Pode Atuar Oficial, você nos encontra em todas elas. Pra ficar até mais fácil, não ter que nem pensar muito, né? Que modéstia à parte, no nosso dia a dia, tá um pouco foda, muita coisa pra fazer. Mas seguinte, hoje estamos com um convidado que estávamos muito ansiosos pra esse episódio. Deu cada treta pra que esse episódio rolasse, mas rolou. Estamos aqui hoje com ele, que antes de eu te contar quem é, eu vou pedir pro nosso convidado, se possível, nos dar um spoiler de sua voz. Uma palhinha. Eu quero saber quem é a garota da voz. Olha, a gente tá com um elenco de peso dessa série. Inclusive, estou muito feliz, muito emocionado, pois ele está aqui hoje, não é, Rô? Uhum. Ele, que é ator, dublador, o seu pobre favorito de Las Encinas, o seu romântico mais querido de todos, além dele, um amante de cachorros. Lipe Volpato! E aí, gente, beleza? Muito obrigado pelo convite. É maneiraço estar aqui. Já tinha visto outros colegas, tinham vindo, né? Tinham comentado também. E, enfim, conheci o Breno na CCXP. Foi uma história muito legal. Sabia que eu nem namorava com a minha namorada ainda? Tava só naquele Sério? lance meio ficando e tal. Então você pegou um momento antes de eu começar a namorar com ela. Enfim, tô muito feliz de estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Nossa, galera, a tecnologia nos deitou de jeito que na Comic Con, o Lipe falou assim, eu falei, mano, você quer isso aqui dele? Ele falou, meu, eu já vi várias pessoas que foram dele. Começou a citar, porque o gato é estudado. Então ele não só falou que ele falou nomes, entendeu? Ele citou pessoas. Falei, mano, bora. Ele começou a me seguir, daí ele falou, me manda mensagem dia tal, que a gente marca entre dia tal e dia tal. Falei, tá bom. Mandei mensagem dia tal pra gente gravar entre dia tal e dia tal. Nunca me respondeu. Eu fiquei, cara... Nossa, que cara mal educado, Desumilde. velho. Ele desumilde. Ele me falou pra eu mandar mensagem no dia, eu mandei, ele nem me respondeu. Beleza, ficamos nessa. Aí nos encontramos na Lesp esse ano. E ele, meu, quando que você vai me chamar? Aí eu... Interrogação. Brother, tu não me fala isso. Conclusão. Eu falei, já te chamei, fomos ver. O Instagram nos boicotou. Porque a gente se segue e a DM não estava liberada por algum motivo que não entendemos. Mas deu certo e estamos aqui hoje, não é mesmo? E também porque, às vezes, eu tava olhando pelo Instagram do Pode Atuar. E ele mandou pelo pessoal. Então, Um erro. Não tinha Talvez. nada lá também. né? Até uma crítica aqui do convidado. Brincadeira, sacanagem. E antes de começarmos com as perguntas, eu vou te pedir até um favor de pegar aquela coisinha ali, porque estamos aqui hoje com a nossa queridíssima Smile.me, a primeira marca de alinhadores da América Latina a produzir os mesmos, que são os alinhadores invisíveis dentais, com o Shape Memory, que é uma nova tecnologia, mas de forma muito mais confortável. Eles são esse QR Code que vocês estão vendo aqui no canto da tela, ou aqui em algum lugar desta tela. E se você quer saber todos os serviços que eles podem te oferecer, só apontar o seu celular para o QR Code para um tratamento com mais tecnologia, facilidade e rapidez. E é o seguinte, eles te mandaram um mimo. Ah, é? É, Nossa, isso é surpresa. Eles não falaram nem no off, tá, galera? Tipo, olha, em dado momento a gente vai te dar um presente. Você reaja falando bem. Caraca, que da hora, mano. Cara de pau. Não, eu tava precisando de um desse. Sabíamos. Eu tava precisando de um desse, porque eu guardo realmente Smile, tem a ver, né? Eu tenho um parecido que eu guardo minha escova de dente, minhas coisas todas. Mas moleque já tá muito velho, acho que meu dente vai começar a ficar podre porque vai pegar sujeira de lá. Eu realmente precisava disso aqui. Caraca, aí ó, lei da atração, universo, obrigado. É isso. Ou a câmera que a gente escondeu na sua casa, que a gente costuma falar. Desculpa, falhei. Nossa! Eles Ô, são vocês tinham que ter me avisado, sabe por quê? Ontem eu comprei uma escova de dente porque a minha tava velha. E eles me deu uma escova muito boa. Tem duas, Não, para, vocês estão com a câmera até não, essa câmera na minha casa eu vou procurar depois, hein? A gente não tem essa câmera, Bem não. que eu não devia ter falado pra vocês que eu ia me mudar. Agora vocês vão atrás de onde eu vou morar pra meter a câmera lá, né? Onde é a sua casa? Não é possível, cara. Fala pro cara sair de lá antes que ele mande alguém verificar. Exato. Não é possível, cara. Muito obrigado a vocês e a Smile.me. Smile.me.
Maravilhosa. Ó, segura esse jargão, essa publicidade do querido. Que legal, cara. Isso. Aí eu vou, se você quiser guardar, eu te devolvo no final. Beleza. Tá bom? Que eu já desmontei aqui e não tô sabendo como montar de novo. Maravilha. E seguinte, Lipe, você quer que eu te espere? Vou te esperar, né? Uma falta de educação te cortando aqui. Aqui, ó. Eu já coloco aqui. E eu sempre zoava com os convidados. Ai, Smile nunca me deu um kit. Eu já tinha antes do meu episódio. Smile, muito obrigado. Porque ficou super chato. Parece que eu tava cagando pra eles, mas eu amo eles com todo o meu coração. Mas vamos lá. A gente sempre fala aqui que a gente precisa partir de um princípio. E é um princípio que você já contou algumas vezes, mas é uma história que eu gosto muito, que é como você descobriu que você queria ser ator. Exatamente. E todo podcast tem um público diferente. Então, pode ser que alguém aqui não me conheça. Exato. Prazer. Eu juro que eu sou uma pessoa legal. Vou tentar provar isso pra você durante o podcast. Sacanagem. Entendeu? É legal sim. Enfim. Só uma coisa, geralmente a gente pesquisa até ao fundo da tua vida. Essa eu acho que é uma das primeiras vezes que eu realmente eu tô muito curioso pra saber. Tá. Ó, o que aconteceu? Quando eu era menor, que eu era pequeno, eu era uma criança que não parava quieta. Não acabava a energia. E aí minha mãe falou assim, esse moleque tem que acabar a energia dele. Preciso botar ele pra dormir e ele precisa dormir em casa quando ele chegar em casa. E ela me botou num curso de teatro, né? Pra fazer. E aí eu comecei a fazer o curso de teatro, gostei bastante, funcionou, gastei a energia. E aí com o curso de teatro, eu comecei a fazer testes pra comercial, né? Testes pra coisas de TV e tal. E aí, como, né, minha mãe me levava, a gente ficava muito tempo esperando, né? A arte da espera, né, da atuação. Ela conversava com outros pais, outras mães, né? Pra entender, peraí, isso aqui funciona desse jeito, isso aqui é assim. Pra receber essa coisa assim. E conversar sobre coisas da vida, né? Contar as experiências. E aí ela ficou amiga da mãe de um colega, né? E aí a mãe desse menino comentou sobre o curso de dublagem, né? Sobre o curso de dublagem especificamente da Du Brasil. Que eles têm um curso até hoje lá, né? Sim. E aí, na minha linha cronológica... Até o momento que a mulher falou do curso e eu fiz o curso, é tipo 1 ano de diferença. Tá. Mas esses dias, foi meu aniversário, né? Semana passada. Tava com a minha mãe. E aí ela, emocionada, começou a contar a história lá pra galera. Falou assim, com 6 anos. Eu falei, não, peraí. Vamos com calma também. Pra mim, com 8 anos, você descobriu o curso. E sei lá, com 9 eu fiz. Aí ela, não, você tinha 6. E aí, depois de uns 2 anos que eu fui, peguei o curso pra fazer. Então parece que quando eu tinha 6 anos, ela descobriu o curso. E aí, mas não fez. Aí depois de uns 2 anos, isso ficou na cabeça dela, eu fui fazer esse curso lá na do Brasil. E aí eu fiz o curso, né? Esse colega, inclusive, nem terminou o curso porque ele foi fazer carrossel, que é o Gustavo Daneluz. Sim. Foi a mãe do Gustavo que falou pra minha mãe sobre o curso de dublagem. Ele era o Mário? Mário. O Mário do carrossel. E aí ele mesmo, no meio do curso, parou de fazer porque ele foi fazer o carrossel, né? Enfim. E é isso, aí a gente continuou lá, fez o curso e tal. E aí, o que aconteceu? Minha família tomou algumas decisões que não eram muito boas e tal, né? Enfim. E aí a gente perdeu tudo que a gente tinha, né? Tinha um apartamento aqui, tinha uma vida aqui. E perdeu tudo, não tinha mais como ficar aqui. E aí fomos morar na Bahia, que meu pai tinha uma pequena empresa lá, né? Que depois cresceu e tal, né? Ele até vendeu a empresa depois, não quis mais. Mas a gente foi pra lá, porque era o único lugar que tinha pra ir. E a gente ficou uns 2, 3 meses lá e assim... É engraçado, né? Porque vocês falaram assim... como é que você descobriu que você queria ser dublador? Como qualquer moleque, quando era menor, eu queria ser jogador de futebol. Quem nunca passou por isso? E aí, eu nem sabia direito o que era dublagem, né? Então, ela meio que... Quando eu digo que a dublagem me escolheu... É um clichê, mas dessa vez não encaixa perfeitamente. Porque eu não sabia o que era nem pra escolher. Sim. E tava passando por essa situação difícil, que eu lembro foi uma situação que até eu, como criança, comecei a entrar num sobrepeso, porque assim, eu via claramente que a minha mãe tava triste com toda a situação. Acho que se a gente tivesse continuado lá, ela teria entrado em uma depressão severa, com certeza. Ela ficava bem triste, meio que se arrastando pelos cantos, né? Com toda a situação. E eu era criança, não conseguia entender isso de maneira tão racional, mas o emocional cantava, né? Então, quando eu me sentia frustrado ou triste, acho que inconscientemente o que eu fazia? Ia atrás de comida, ia comer, ia até ali a tão falada hoje dopamina, né? Pra comer alguma coisinha e tal, e me sentir bem. E aí comecei a entrar num sobrepeso, assim, que eu só jogava videogame e comia as coisas pra me sentir de boa, feliz. Até um momento que meu pai falou assim pra minha mãe, olha, vamos tentar, você quer voltar pra São Paulo? Porque a gente tinha feito alguns testes antes de ir pra Bahia.
Só que o que aconteceu? Ligaram pra gente falando assim, ó, seus filhos passaram no teste. Só que não tinha como, porque a gente não tinha como voltar pra São Paulo. Eles tinham prazo pra gravar, não tinha como. Aí falou assim, olha... Nesse momento, o teste era pra TV ou era já pra dublagem? Já pra dublagem. Tá. E aí, a moça da dublagem falou assim, então, a gente não consegue fazer, né? Porque você não tem como vir. Aí minha mãe falou, pois é. Aí essa moça da dublagem, que se eu não me engano é a Paulinha, que até hoje trabalha dentro da dublagem, ama a Paulinha, me conhece desde pequeno. Ela falou assim, olha, mas seus filhos, você viu, eles fizeram teste, eles passaram, eles têm talento, eles conseguem, vai dar certo, pensa nisso. Aí minha mãe ficou com isso na cabeça, conversou com meu pai e decidimos que, acabando o ano letivo, né, que a gente tava estudando, a gente ia pegar uns 2 meses de férias pra tentar. Sim. E foi isso que aconteceu. Eu vim pra São Paulo e fiquei num hotelzinho ali na Rua Clélia, não sei se vocês conhecem a Rua Clélia. Minha avó sempre vai num médico lá. Sempre. Lá tem várias clínicas mesmo. E aí, porque é na Lapa. Na Lapa tem trocentas clínicas de médico. E aí, a gente voltou e, cara... O Hermes Baroli, que ele é um dos donos, né, do Brasil lá. Cara, a gente tinha feito o curso com ele e tal. Ele viu que a gente tinha potencial. Potencial pra fazer ali, né? E, cara, foi muito legal porque ele pegou a gente e começou a levar a gente nos estúdios, né? Ele pegou eu e o meu irmão, ele sabia de toda a história da minha mãe. Ele começou a levar a gente nos estúdios. E era muito engraçado que ele falava zoando, tá? Isso ele não falava pro pessoal acreditar, mas ele falava zoando, meus filhos aqui e tal, falava brincando. E a gente começou a fazer alguns registros de voz e tal, outros lugares minha mãe que batalhou pra gente fazer. Aí tem um estúdio que era um pouco mais difícil de entrar, que quando minha mãe ligou lá, eles falaram que assim, não estavam precisando de criança. E aí o Hermes que pegou a gente, levou a gente lá e falou assim, meus filhos aqui. E a gente fez um registro de voz. Então ele ajudou muito a gente no começo pra gente... Abriu muitas portas, né, de oportunidades e tal. E aí minha mãe também, né? Porque teve alguns lugares que a gente foi com ele que mesmo assim acabou não chamando pra alguma coisa. E minha mãe, ela ligava de novo, né? Que a gente fala de ser chato sem ser cara de pau sem ser inconveniente pra tentar agarrar as oportunidades. Sim. Eu lembro que tem um estúdio, né? Que a gente foi nesse estúdio, fez o registro de voz, não chamaram a gente pra nada, né? Aí passou um tempo, o estúdio mudou de lugar. Foi pra um lugar maior. Aí falou assim, opa... Se foi para um lugar maior, eu acho que eles já não estão com o mesmo registro, já esqueceram e tal. E aí, eu peguei e aí ela levou a gente lá. E a gente fez esse registro de voz e aí começaram a chamar a gente. E tem outro lugar, né, que eu até comentei com vocês, que foi... onde eu dublei o Atreus God of War, que chama Keywords, hoje chama Keywords Studios. E aí, antes era menor que essa sala até, era pequenininho. O Cristiano era o dono, e aí minha mãe ligava lá toda vez e ele falava que não tinha coisa pra criança, que ele só fazia locuções de adulto. E ela ligava pra ele, nossa, muitas vezes, assim, passados os dias, até que em um momento surgiu uma coisa pra criança e meu irmão fez um personagem lá específico. Então, esse que foi o meu começo. E as coisas começaram a dar certo, porque foi uma coisa de oportunidade com sorte. Quando eu entrei, tinham poucas crianças e as crianças todas estavam mudando de voz, os meninos. Então começou a surgir várias oportunidades de eu fazer várias dublagens. E assim foi caminhando, cara. E aí eu fui estudando, melhorando minha interpretação e tal. E é muito legal porque com criança eles sabem que você não tá pronto ainda, não tá, né? A gente nunca fica pronto, mas enfim, não tá tão moldado assim. E aí eles têm mais paciência, então me ensinaram e tal. Então... Foi basicamente isso que aconteceu. E aí eu comecei a dublar, comecei a fazer. E aí quando eu tava com 2 anos de dublagem, mais ou menos, surgiu o teste pra Cúmplices de um Resgate, a novela do SBT. E eu falei assim, que não queria fazer. Por que eu não queria fazer? Porque eu tava meio traumatizado quando eu era criança de ficar o dia inteiro esperando pra fazer teste comercial. E a dublagem, você chega às 2, você tem uma dublagem das 2 às 3, você vai chegar, você vai fazer 2 às 3. Sim. E se passar do horário, eles remarcam. Sim. Porque senão vai, enfim, virar um dominó ali, tudo, vai todo mundo atrasar. Sim. Ou eles cancelam a pessoa da sua frente pra fazer você, se foi mais urgente, enfim. Mas você não fica esperando o dia inteiro lá. E aí eu falei isso pra minha mãe e ela, tá bom. Mas assim, ela me incentivou, falou assim, Lipe, faz, como quem não quer nada, tal. Aí eu fiz o teste, acho que foi por isso que eu passei. Porque eu fiz tão despretensioso o teste, não senti nervosismo nenhum, que eu falei, mano, isso aqui, se eu não passar, eu não vou ficar triste, não vou ficar frustrado.
E passei, e graças a Deus que ela me incentivou a fazer, que foi uma das melhores experiências da minha vida, cara. Agregou muito, assim, muito do que eu tenho hoje na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, foi por causa desse trabalho. E assim foi caminhando. Aí depois vieram série de streaming que eu fiz e tal. Fiz aquela série pra Warner chamada Mal Me Quer, que é uma série de comédia. E também fiz o musical do Castelo Rá-Tim-Bum, porque teve um dado momento que eu meio que entrei numa neura, assim, né? Porque você vai ficando mais velho, é o que eu falei, as pessoas vão exigindo mais de você e tem mais concorrência. Eu falei assim, não, preciso me tornar um super profissional aqui, porque não vai ser assim mais Não, vamos fazer com ele mesmo, porque ele é criança, precisamos dele. Vai ter um monte de gente super qualificada. Aí eu comecei a estudar muito. Aí eu fui fazer teatro musical, fiz o musical do Castelo Rá-Tim-Bum também. Esse, cara, é coisa do universo, né? Assim como o Smile aqui, que eu precisava, eu fiz um curso de teatro musical intermediário. E aí depois surgiu o teste pra fazer o musical do Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eu fiz o musical do Castelo Rá-Tim-Bum. E foi muito legal a experiência. Eu não pretendo muito continuar no meio de musical, né? Até parei depois disso. Pretendo voltar a fazer aula de canto um dia, que eu fazia na época. Mas foi mais pra ter experiência. E graças a Deus eu consegui, né? Eu fiz um musical. Você fez junto com a Laura Castro, né? Isso, exatamente. Temos uma história incrível da Laura no musical do Castelo Rá-Tim-Bum. A gente vai postar no nosso stories no dia em que esse episódio sair, galera. Senão você pesquisa lá o resenha de coxinha da Laura Castro, que sensacional. Sim. Depois eu te conto. A Laura, inclusive, foi uma pessoa que, nessa época, ela não dublava tanto e agora ela voa na dublagem. Ainda mais que é o que eu falei, ela canta, né? Sim. E a oportunidade aliado à coisa, né? Ela fez a Pequena Sereia, né? Fez a Charlotte. Ótimo. Isso. Mas a Pequena Sereia ela teve que cantar. Sim, por isso que eu falei. Mas ela é uma pessoa que quando a gente começou, acho que ela nem dublava, assim. Posso estar errado. Mas agora eu vejo ela em todo canto. Porque ela dubla pra caramba. E eu falo, não sei como é que ela mescla a agenda dela. Porque ela faz os shows que ela viaja pra Ásia, viaja pra Nova York pra ensaiar. Aí faz um show com a BFFs, que ela é do grupo. Aí faz filme com a BFF. Faz série com a BFF. Eu falo, como é que você consegue ter todo esse tempo? Aí ela fala, tipo, ela é super gente boa, né? Ela dá uma risada e fala, a gente vai indo, né? Mano, eu acho que a gente pode chamar a Laura aqui só pra um atordoado sobre como trabalhar a agenda. Porque essa menina, o dia dela, ela deve ter umas 30 horas tranquilamente. E eu acho que é ela que cuida. Não sei se é a mãe dela ou ela que cuida, enfim. Às vezes ela tem um home studio instantâneo que ela coloca na água. Aí faz na hora, né? Isso seria muito útil, hein, cara? Quem inventar isso vai ganhar bilhões de dólares. Mas aí eu fui indo, assim, e entrei nessa neura, assim. E aí tem uma parte que, inclusive, são personagens, né? O Manuel de Bia foi um personagem muito importante pra minha carreira. Aí eu não sei se vocês querem perguntar ou falar alguma coisa pra já entrar nesse assunto, que tem dois personagens que nessa época que eu entrei nessa neura, que é uma neura positiva, assim, de ter que melhorar. Dois personagens que foram divisor de águas pra mim nessa fase, quando eu entrei nos 18 anos, que foi o Manuel de Bia e o Samuel de Elite. Boa. Então, acho que como você já fez o gancho do Manuel, vamos colocar o Manuel, que aí você já me conta por que ele foi importante pra você. Beleza. O Manuel de Bia foi muito importante. Vocês querem aí, ó, grande Manuel, cara. Pô, ele fez lá o filme da Janela, né? Da Netflix. Fui eu que eu dublei, mas Tá. Isso faz parte da carreira do dublador, cara. Super normal. Ainda mais que ele tá todo diferentão lá e tal, né? Enfim, de você... Bad boy. Você fazer um ator e aí de vez em quando ele vai pra algum outro trabalho e faz, né? Igual o Hulk, né? O Falcão do Cobra Kai. Eu tinha dublado ele numa série da Disney e aí a outra pessoa que dubla ele no Cobra Kai. Tá. Mas isso é super comum, super normal. Por isso que a gente fala, o dublador tem que ser desapegado. A gente não é dono do ator nem do boneco, né? Pode acontecer. A gente faz o trabalho e sempre espera que chama, né? Mas enfim, o Manuel foi muito importante porque é o seguinte, cara. Ele foi um dos primeiros personagens jovens adulto que eu fiz. Tá. Então eu tinha que deixar a voz mais grave e tudo mais, né? Pra fazer ele, chegava mais perto do microfone e fazia. Antes eu fazia a minha voz normal, que era uma voz mais de criança. E tinha intenções de criança e tinha, enfim... o jeito de falar, não estava acostumado com o jeito de falar de jovem adulto, o jeito de agir, a maturidade de um jovem adulto. E aí, cara, eu passei no teste pra fazer o Manuel. E eu lembro que eu cheguei pra fazer o teste, no dia que eu fiz o teste pro Manuel, eu tava cansado, acho que tinha um dia que eu tinha trabalhado bastante, tinha feito bastante coisa, e aí eu tava cansado, meio que fiz ali, dei o meu melhor, mas o cansaço físico atrapalhou um pouco. E aí, só que eu acabei passando, né? O diretor falou assim, realmente, eu percebi que você tava cansado ali e tal, mas que legal que você passou, que você fez. E a gente começou a fazer. E, cara, eram
assim, pra quem tava acostumado a fazer a mesma fala, sei lá, 3, 4 vezes até acertar, né? Uma fala mais fácil menos. O Manuel, nossa, a gente fazia umas 10 vezes até rolar, umas 15 vezes. Porque, a voz ficou muito aguda. A intenção você meio que jogou pra cima, tem que jogar pra baixo. A dicção falhou quando você foi fazer a voz grave. Ele tá mais assim aqui. Mais aquilo outro. E a exigência era um personagem grande. É o par romântico principal, né, da novela. E passava todo dia. Sim. Então, eles precisavam... Da continuidade com as gravações. Isso, tinha um tempo específico. Já não era mais o tempo... Nossa, o tempo tranquilo que eu queria. E aí foi um trabalho que eu apanhei bastante pra fazer. Mas depois de um tempo, foi muito legal de ver a evolução, né? Nos episódios finais, como eu fazia as falas e até eu me impressionava. Falava, não, peraí, valeu de primeira? Porque tava rolando, tava funcionando. E o próprio diretor de dublagem, né? Que foi o Silas Borges, ele falou pra mim que foi muito bonita. Ele falou assim, ele fala até hoje pra mim, ele fala, a sua evolução foi muito bonita dentro do Manuel de Bia, né? Eu percebi que tinha dificuldade no começo, né? E todos nós apanhamos ali por conta disso, por conta do tempo de ter que fazer, mas super normal. Sim. Num processo de trabalho. E ele falou que eu vi que eu fui melhorando, foi vendo a minha dedicação, foi vendo que eu tava fazendo aquilo que ele seguia. E ele falou, nossa, vejo que você é dedicado, que você faz. E foi muito bonita a sua transformação, a sua dedicação e o jeito com o qual a gente terminou isso tudo. E foi um trabalho que me deixou mais próximo, inclusive, do próprio Silas, né? Que ele é diretor de dublagem também. E ele não conhecia tanto o meu trabalho, né? E passou a conhecer mais e me chamou para outras coisas. Então, foi uma coisa que aproximou muito a gente. Porque aproxima, cara. É muito intenso. Você tem que estar junto ali. São muitas horas de gravação. Tem que ser agradável, né? As pessoas têm que... porque não vai ser o tempo todo... só no trabalho, né? Às vezes gravou 2 horas, vai dar uma pausinha, vai conversar, vai ver o que é melhor pra um. Às vezes pede pra trocar uma fala, alguma coisa, aí vai discutir, calma, será que a gente pode trocar pra isso, que é parecido com o que você falou, mas eu acho que fica melhor pra eu fazer aqui, eu consigo desempenhar melhor. Então, tem que ter esse companheirismo, tem que ter esse contato, essa coisa junto. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas que às vezes também são diretores ou algo assim, ou outros dubladores, que estavam contracenando comigo e escutavam a voz. O Lipe fazendo? Caramba! Ou, né, precisava fazer alguma correção e aí o Silas, sei lá, não tava na hora, tava dublando. E aí um diretor pegava e falava, tem uma falinha aqui que a sua dicção errou. Aí eu fazia a fala, nossa, você que faz esse moleque aí? Caraca, já tá fazendo um papel maior e tal. Então... esse tipo de coisa. Que correção é meio assim, né? A correção às vezes precisa rapidinho. E aí precisa só de alguém pra fazer a fala, né? Pra quebrar o galho ali. E aí, isso que foi acontecendo. E, foi uma novela que foi bastante popular, né? Teve os shows depois, se eu não me engano, algo assim. Ia ter, mas por conta da pandemia eles cancelaram a tour. Entendi. Mas eu lembro que teve alguma coisa no Brasil. Teve foi um showzinho. E você foi? Foi. O Silas foi, cara. O Silas foi que é o diretor, ele conheceu todo o pessoal. E o ator que ele dublava era o brasileiro. O que faz... O Renner Freitas. Isso. Que legal. Ele dublava... O Silas, além de dirigir, dublava esse cara aí que era brasileiro. Que fez ópera depois, né? No Disney Plus, que é uma série nacional. Foi o Coro. O Coro, isso. Falei errado. Tudo certo, tudo certo. E aí, isso é bem legal. E aí, juntamente com o Manuel, eu tava fazendo o Samuel de Elite. Né? Fiz o Samuel de Elite, caí. Quem assistiu Elite sabe, mais 18. Não assista se você é menos 18. Assista só se você é mais 18. Eu tô pedindo aqui pra colocar a foto do nosso querido Samuel. Sim, porque aí quem assistiu sabe, né? Ou viu, é uma série mais adulta mesmo, né? Até os atores aqui, você vê aquela clássica série que o ator tá no ensino médio, mas você vê que ele não tem mais a idade do ensino médio. Você vê que ele não tem mais a idade do ensino médio, você fala, que é isso aqui? Mas enfim, tinha questão de assassinato, tinha questão de morte, tinha questão de flerte, questão de, né, pegação. E aí, cara... foi bastante difícil de fazer. Esse também, a Flora Paulita que dirigiu. E eu sou grato até hoje. Vamos fazer uma informaçãozinha pra fora. Sou grato até hoje por ela ter confiado em mim, ter me escolhido. E a Flora super parceira também. Quando eu passei no teste, ela me mandou uma mensagem. Falou assim, quem vai fazer um jovem adulto super legal numa série comigo? Falei, não acredito, você eu? Aí ela, vai ser você sim. Não, você já avisou mesmo que tá passando uma coisa da minha vai ser outra pessoa, você não passou no teste. Aqui, só trolando aí, desliga. Tá. E o Samuel foi bem difícil também por causa disso. O Manuel, cara, foi difícil mais por causa da voz. Tá. Agora, o Samuel foi muito difícil por causa das intenções.
Nossa, de flerte, de coisa, né? Quando eu fui dublar o Samuel foi a primeira cena de sexo que eu dublei na minha vida. Aí eu fiquei com vergonha, né? Você vai dar uns gemidos ali, você fica com vergonha. Aí, quando eu fiz gemidos, né? A diretora falou assim, ó... É mais forte isso aí, você vê que tá mais intenso. Aí, ó, tá bom, vou fazer mais intenso. Não dá, eu fiquei com vergonha. Aí ela falou, não, agora sim, agora ficou legal, agora valeu. Foi a intenção precisa. Precisa, perfeito. Aí, esse tipo de coisa que entra no trabalho, mas foi bem bacana, assim, foi uma responsabilidade muito grande. Esse a gente tinha mais tempo pra fazer, porque não era uma que passava todo dia, Netflix... Eram 8 episódios, 8 episódios, e Netflix, geralmente, a gente dubla tudo antes deles colocarem no ar, né? Novela não tem como, mas... A Netflix, a gente dubla tudo e só depois eles colocam no ar. Então, realmente, quando a gente dubla alguma coisa pra Netflix, a gente toma todos os spoilers possíveis e sabe antes das pessoas de verdade o que vai ter ali. Uhum. E aí foi uma das primeiras vezes também que eu falei palavrão, isso era uma delícia. Sei lá, palavrão dá uma intensidade na hora de falar, dá uma coisa. Sim. E aí depois desses 2 trabalhos, que acho que a galera foi vendo que eu conseguia fazer uns trabalhos maiores e tudo mais. Maiores no sentido de jovens adultos, né? Sim. E além de programas infantis que eu fazia, eu comecei a fazer mais esses jovens adultos. Então, foi meio que a minha entrada nessa parte do mercado de mostrar, olha, gente, eu consigo, eu sei fazer. E é uma fase muito importante, porque eu já escutei de vários colegas, histórias, né, de crianças que quando começaram dublavam tudo, literalmente tudo, porque aquela criança era boa, funcionava bem. Só que quando cresceu, como eu falei, entre uma certa concorrência, a criança começa a dublar menos, começa a dar menos certo. Porque é isso, você tem que continuar estudando, tem que continuar se dedicando, ou se esforçando, porque senão, infelizmente, você fica pelo meio do caminho, assim. Sim. Eu já escutei essas histórias de crianças que dublavam tudo e depois começou a não dar mais certo, ou até parou de dublar porque tinha pouco trabalho, ou algo do tipo, porque fica muito grande. Se tinha 3, 4 crianças que podiam fazer o trabalho quando eu era mais novo, né? Pra fazer um Samuel da vida, tem outros trocentos. Sim. Como a gente falou... É um menino já de ensino médio, mas que... Tem 30 anos. Tem 30 anos e tem dubladores mais velhos que conseguem fazer essa voz. Sim. Né? O dublador mais velho talvez não consiga fazer uma voz de criança, ainda mais num programa hoje, sei lá, de uma Disney da vida, que eles pedem pra ser criança fazendo criança. Mas agora eu vou citar o Kumodi. Já é mais velho, mas consegue fazer uma voz mais jovem. Marcelo Campos já é mais velho, mas consegue fazer uma voz mais jovem. O próprio Wendell Bezerra dublou Robert Pattinson e encaixou. Sim. O Wendell fez 50 anos esses dias e tá dublando Robert Pattinson, que tem o quê? 30 anos? 30 e poucos, Então, porque ele tem uma voz jovem. Então, você vê que já entra um monte de gente do que uma criança não poderia. E existe uma dualidade também que eu vejo que muita gente no mercado da dublagem não pensa. É porque, assim, tem realmente crianças que às vezes estacionam, porque enquanto tá criança, é isso que você falou, tá sensacional, mas quando cresce tem essa competitividade maior no mercado. E aí, às vezes, a voz muda. Realmente, você que tá fazendo criança que tá na sua zona de conforto, você vai começar a pegar personagens mais velhos e se você não tá preocupado em estudar, você começa a perder espaço. Mas também, em contrapartida, tem isso. Tem pessoas que conseguem, tipo assim, ter 30, 40, 50 anos e fazer esses mais jovens. Então... Mas assim, vai muito da sua voz, do seu instrumento, como que funciona. A própria Pri Ferreira, que ela foi a sua par romântico em Descendentes, no caso que já iremos comentar, que é a Jane. Tipo, mano, ela é mãe de, acho que 2 crianças, lindas, eu inclusive. acho que 3 e tá vindo o 4, se eu não me engano. Não, ela agora é sim. E tipo assim, mano, a grande maioria das personagens dela são adolescentes e tipo, cabe super, sabe? Então eu acho que às vezes o pessoal não tem muito essa... Realmente, né? Precisa estudar. Precisa dar continuidade na qualidade do trabalho. Importante. Porque muita... Não, e também às vezes nem é culpa da criança, porque começa a criança, aí dubla pra cacete. Aí os pais, tipo, nossa, tá... Porque é isso. Você tem essa impressão de que se tá dublando pra caramba, e tá funcionando mesmo, tá indo, né? E aí o pai ou a mãe acaba não tendo essa visão do tipo, olha, mais pra frente ele vai realmente precisar estudar, né? Dá um tempo pra criança estudar, né? Descansar e tal, quando ficar um pouco mais velha também. E aí acha que tá dando certo, aí vem esse baque. Nossa, por que meu filho que dublava 6 horas num dia, 5 horas num dia, tá fazendo meia horinha, 1 hora na semana, ou algo assim? E a criança é criança, né? Não tem essa noção. Então, muitas vezes, os pais mesmo, que também, como eu falei, não é culpa deles, né? Sim. Às vezes o pai nem tem noção artística, o filho começou a fazer por alguma história doida, como a gente sempre comenta, de que entrou no meio, de que o amigo do tio precisava de uma criança pra fazer, e o pai nunca tem nem noção da área artística que precisa melhorar, e aí acaba acontecendo isso. Então,
é bom sempre... eu mesmo, quando tenho a oportunidade, eu vejo que algum pai, alguma mãe, eu comento sobre isso. E também elogio quando o filho é talentoso, né? Agora a gente tem uma leva de crianças totalmente muito talentosa, né? A Jay, agora a de Pata já é mais velha, mas tem o AJ, tem o... A Nina Medeiros. Isso, o Lorenzo. O Lorenzo. Nossa, pra mim o Lorenzo tem 18 anos. O dia eu falei, você tá com 18 anos já? Ele 15? Eu falei, nossa senhora. Que nem você. Ele só tem 15 anos. O Lorenzo, sim. Ele faz o Young Sheldon. Isso, né? é o Sheldon, é. E essas crianças são muito bem preparadas, cara. Eles tocam 25 instrumentos, cantam, dançam, vira pirueta. Meu Deus. Nossa, então... a Nina, então, Deus do céu. É que eu conheço mais ela do que os meninos. Mas, mano, você pega o Instagram dela lá, ela faz um quadro, não sei se já acabou. Acho que não, que essa menina tá trabalhando antes de nascer. E aí ela fala todas as experiências dela. Cara, a quantidade de musical que essa menina fez, de dublar. Deus do céu, quero ter metade do portfólio dela. E aí é basicamente isso, assim. Então, eu acho que acaba dando essa noção, né? Porque Sim. você olha e fala... a criança... Você olha outros colegas, né? Outros amigos crianças. Aí os pais chegam e falam... Não, meu filho tá estudando isso. E aí o outro acende uma luz, né? Ah, se ele tá estudando isso, você acha bom o meu fazer isso também? Sim. Então, foi um divisor de águas, cara. Tem um carinho gigantesco pelo Manuel e pelo Samuel. E ó que rima até, hein? De verdade. Uma coisa É que a eu coisa quero... latina. Eu não sei se você tem alguma pergunta. É que eu não sei se você viu Elite, no caso. Cara, eu vi Elite. Você viu? Vi sim. Tá. Eu vi as 2 primeiras temporadas. Que são as melhores. Depois dá uma Não, desandada. A terceira é a melhor de todas. Ah, não. Depois a desanda. Qual que é a terceira? É que uma eu vi eles com você. todos- Teve uma que eu vi com você, na verdade. Porque eu dei um não salto lembro. na história e eu vi com ele, eu tava assistindo, eu acabei vendo. Não lembro. Eu acho que você viu a quarta. Cara, eu vi a da Valentina. Quarta. Tá, não, então eu vi- quinta. Eu vi esta. Porque começa com os conflitos legais, aí dá em um momento, acho que é 4ª ou 5ª temporada, vira só pegação. Aí não tem mais história de... Acho que a partir Acho que da dá uma quinta. desandada. Não, na terceira eles fecham o ciclo. Na quarta fica uma coisa meio meia bomba. Na quinta-feira eles reestruturam toda a história por um bagulho que foi com Deus. Mas você tem alguma pergunta sobre Elite? Cara, em Elite é um assunto muito sério, que nem você falou, né? E de primeira, olhando o personagem, por eu imaginar uma voz... Eu imagino uma voz muito mais velha por conta da aparência que Sim. você falou. Você sentiu em algum momento, por exemplo, algum incômodo de... Cara, eu não tô acreditando no que eu tô fazendo aqui... Porque é muito diferente, tá ligado? Muito, muito diferente. E mesmo que você entregue uma interpretação, como que foi isso? Cara, total. Nossa, né? No momento de que você tá tendo dificuldades, vem a síndrome de impostor, né? Graças a Deus a gente tem equipe, né? Tinha o técnico, tinha a Flora lá falando assim, Lipe, tá bom, Lipe, se eu tô aprovando e tô falando, né, que tá legal, confio em você, eu confio em você, por isso que eu te coloquei pra fazer o papel. Se a voz ficar muito aguda ou algo assim, pode deixar que a gente volta e a gente faz. Então isso dá uma confiança total, mas no momento de nervosismo ali, você acha que tem um síndrome de impostor, né? Teve vários momentos que eu falei assim, meu Deus, cara, minha voz tá muito aguda pra fazer isso aqui, eu preciso deixar ela grave. Aí às vezes aprovava a fala, eu falei, não, acho que ficou muito aguda a fala, eu vou pedir pra fazer de novo, Então, o Manuel um pouco menos. Tá. Agora o Samuel sofri bastante com essa síndrome de impostor, de achar que a voz estava ficando muito aguda em dados momentos, né? Aí você vai meio que usando isso, né? No momento de tensão, no momento de medo, de grito, é normal a nossa voz ficar mais aguda. Que nem eu tô falando aqui, vai pro falsete, volta e tudo mais. Só que a gente foi trabalhando isso com algumas coisas, né? Que você consegue usar por ser dublagem como recurso. Então, às vezes, por exemplo, quando eu fazia a voz mais grave, a gente faz a voz mais grave, é mais difícil de você dar projeção, você dar volume. Então, às vezes ele tava falando um pouco mais alto, dando um grito. O que eu fazia? Porque eu não conseguiria fazer tão alto, né? Em vez de, ficar tentando aumentar o volume eu gritando, é uma coisa que dá pra fazer. Ou o técnico aumenta o ganho, ou eu simplesmente chego mais perto do microfone, falo mais grave assim, e o volume vai ficar maior porque eu estou mais perto do microfone. Nossa, eu usei muito isso com o Manuel, principalmente, né? Com o Samuel e com o Manuel. Então, são essas técnicas que a gente vai utilizando, e exercício de fono também, fazer fry, aquele... E outra coisa que pegou muito foi a dicção. Porque na hora de falar mais grave, é mais difícil de fazer a dicção. E ele falava rápido pra caramba, né? Porque os dois falam espanhol, uma língua que mexe muito... E o pior é que os dois são o espanhol da Espanha.
Porque, tipo, Bi era gravado na Argentina, mas tinha gente de muitos países. Elite era da Espanha, tipo, todo o projeto. Alguns atores eram de fora, mas poucos, assim, exponenciais. E você teve a sorte de pegar os dois sendo atores espanhóis. E o ator do Samuel, cara... Bom, eu acho que ele já tá com a vida feita, porque essa Elite fez um grande sucesso. Só que gostaria de... Não sei se ele fez mais alguma outra coisa e eu acabei não vendo ou não dublando. Mas é um ator que eu gostaria... Ia ser bem especial pra mim dublar ele de novo em algum outro projeto. De verdade, ia ser muito especial. Espero que ele faça alguma coisa aí em breve e que chegue pra eu dublar. E, cara, também espero, porque quando eu assisti, eu não sabia quem que tava dublando ele. Mas falei, tá ótimo, combina a voz do personagem. Então, assim, você pode ter tido essa coisa, né? Porra, esse cara, será que tá... Mas foi demais, assim, porque a referência que eu tinha da sua voz era outra, na época. E aí, quando... Acho que foi você que me falou, não, é o Lipe que dubla o Samuel. Sério? Que foda, porque eu não reparei. E geralmente eu gosto de pesquisar, eu fico, não, mano, quem que tá fazendo, né? E dele eu acho que eu pensei, deve ter sido uma voz nova ou algum dublador que eu não conheço muito bem, mas, cara, ficou muito da hora. Sim. Sério. Depois, não precisa se preocupar com isso. Não, sim, depois de eu assistindo, eu vi já lá na hora, né? Se fosse eu por mim mesmo, aí eu ia pirar. Mas como eu falei, tem toda a equipe que vira pra você e te dá essa segurança. Exemplo, a Flora. Eu sei que ela é uma ótima profissional. Se a Flora não vai deixar... ela não vai deixar um bagulho ruim ter o nome dela na frente. Ela não vai deixar um bagulho ruim tá nos créditos de direção de dublagem Flora Paulita, entendeu? Então, quando você tá trabalhando com um profissional que você sabe que ele é bom e que ele não vai deixar um negócio ruim passar, e que desde antes de começar a dublar, ela já confiava em mim e sabia que se me chamou eu tinha capacidade. Na hora que ela falou pra mim... Claro que ela teve que repetir algumas vezes, né? Porque nosso emocional é foda. Mas ela não cansou, né? Toda vez que ela me sentia inseguro na síndrome de impostor, ela virava e repetia. Lipe, tá ficando bom, confio em você, eu confio em você, nós estamos aprovando aqui desse lado. Se tivesse ruim, a gente não ia aprovar e a gente ia dar um jeito de ficar bom. Então, depois vendo o resultado, mas já lá com toda essa questão, já dava confiança. Mas eu vi esses dias, e aí é impressionante, porque é um cara que eu nunca achei que teria isso. O próprio Wendell Bezerra, que dublou Robert Pattinson no filme do Batman, ele falou num podcast que enquanto ele tava gravando, ele falou assim, olha, cara, enquanto eu tava gravando, eu achei que tava ficando uma bosta. Ele falou, nossa, eu achei que tava ficando horrível. E aí ele disse que depois, vendo o resultado, ele falou, cara, ficou bom. Gostei do que eu fiz, gostei do jeito que ficou. Então, você vê que até mais experiente dos profissionais, que já passou por isso tantas vezes, no caso dele, tanto dublando ou dirigindo alguma coisa, eu não sou diretor de dublagem, tem essa questão emocional, né? Que pega na gente. E isso me confortou um pouco. Que eu falei, bom, se até ele tem... Então, acho que todo mundo tem, em dado momento, a gente lida com isso, dá o nosso melhor. E vendo o resultado, acho que... E confiando em todo o processo, dando o nosso melhor, eu acho que isso sempre acaba bem. E pra mim, assim... É muito engraçado, porque quando eu escuto, um exemplo, a Lu Porto falando, ou o Heitor Assali, nossos antigos convidados, era muito nítido, tipo assim, um exemplo, a gente tá falando da Caetana, que era de Elite. Eu consegui ouvir a Lu e pensar na Caetana. Quando a gente tava falando da Faísca, do Elementos, a mesma coisa. Você, pra mim, mesmo que você não mude tanto a sua voz de um personagem pro outro, inclusive os da nossa pauta de hoje, mas pra mim eu não consigo te enxergar no personagem, porque... não sei, cara, se eu não posso falar a mesma coisa. Você sente? Eu não consigo. Sinto bastante, cara. Vai falando ele, nossa, parece que o Samuel tá dublando ele. Para de jogar flecha neles, Atreus, caralho, mano, o que você tá fazendo? Nossa, eu penso muito Atreus. E mesmo que eu não tenha visto, o Deku Midoriya, cara, vem muito na minha cabeça. Sim. Nossa, eu não consigo ver. Tipo, você... Um exemplo, Carlos, de Descendentes. Mano, não me vem na cabeça. Jura? Você. Muito. Eu, tipo, com os outros pra mim era mais nítido. Não sei se é porque eu tenho a sua imagem muito presente também. Mas quando eu escuto, eu também não lembro em você. Então, é essa dualidade também, né? Só porque você tá na minha frente e tal. Talvez. E uma coisa que eu quero te perguntar em relação ao Samuel é que, assim, ele é um dos personagens de Elite que eu acho que teve a história muito... Tipo assim, pra mim, ele é o protagonista de Elite, sabe? Desde a primeira temporada, o problema com o irmão, Sim. os relacionamentos que ele é o passou por protagonista de Elite. vários. É, porque agora não é mais, é porque ele não tá mais. Não, porra. Mas Até o momento que ele saiu. Até o momento que ele saiu, acho que até a quarta temporada. Série. Se não fosse ele, não tinha série. Era essencial pra série. Mas agora não tem ele e a série continua. Mas é porque aí eles fizeram acontecer. Mas, tipo, pelo que o Samuel era o centro. E pra mim o Samuel é o protagonista de Elite oficial, entendeu? O resto, tipo...
Não que o resto... Ah, enfim, galera, é sobre isso. Assistir porque é bonito. Mas deu pra entender o que você quis dizer. Né, Deu pra entender. a vibe. Eu queria saber se você teve alguma dificuldade no sentido da atuação, mais do que do sentido técnico, que você tinha insegurança pela questão da voz, da idade, mas assim, a dualidade dos conflitos que aconteciam com ele, que aí depois teve o relacionamento com a Marina, e depois era com a Carla, que aí virou outra coisa que pra mim é o melhor casal de Elite, como eu amo ver a cena dos dois. Então, como que foi pra você trabalhar com isso, sabe? Ah, cara, foi complicado porque, como eu falei, eu mesmo estava entrando na minha vida de jovem adulto. Então, eu tinha certas experiências que eu não tinha ainda, né? Por exemplo, eu nunca fui aquele cara do flerte, né? Tem gente que já na adolescência é o cara do flerte. Eu nunca fui esse cara. Então, fazer as cenas, botar uma safadeza, botar ali a malícia, foi mais complicado porque eu tive que usar total... Claro, ver aqui, né, a referência e usar total imaginação, né? Porque quando a gente tem a experiência, é mais fácil de pegar ali a percepção, né? A lembrança. Mas ali eu tive que usar total a imaginação e o que tava na tela ou algo assim, né? E as cenas de briga também e tal, de palavrão, como eu falei, porque era tudo muito intenso, que é o que eu tava comentando da interpretação. Quando você dubla um desenho infantil, você não vai ter umas discussões assim ou algo assim. Se você for ter, vai ser uma discussão levinha, né? Porque é pra criança, então eles não colocam esse tipo de coisa, né? Eles não colocam esses conflitos ou algo assim. A gente tem desenhos de criança que são mais adultos, tipo Hora de Aventura, que aí você tem esse tipo de coisa. Mas os que eu dublava era só felicidade e tal. Então, a parte de bravo, de irritado. E eu sou um cara bem calmo. Então, foram coisas que eu sofri. De falar mais intensidade, falar mais forte. E o famoso joga pra baixo. Que é o seguinte, quando o desenho infantil, você vê muito... Joga pra cima, né? Tem essa característica pra a criança, né? Chamar a criança, trazer. Tudo tem que ser incrível. Isso, vamos lá! Estamos todos juntos! Né? Já no Elite o que você fez com o Polo? Carlão, vai embora! Não faz isso! Então... pra baixo, que é mais como a gente fala normalmente na vida, né? E desenho já é uma coisa mais lúdica. E aí eu tive essa dificuldade, né? Que no começo era não faz isso, falava, não faz isso! E não, peraí. Carla, fica aqui! Tá. Calma, aí eu falava, não, calma, não dá, peraí, já não dá certo. Aí a Flora falava, joga pra baixo essa fala. Então, eu acho que um dos maiores aprendizados de intenções que eu tive aí foi joga pra baixo. Ou, como diz Pedro Sampaio, joga pra lua. Nossa, que piada bosta, hein? Cara... Corta essa depois. Não, só eu lembrei agora isso de jogar pra baixo. Antes de ter essa experiência com o Samuel e com o Manuel... Eu tive uma experiência bem legal disso, que como eu era criança, eu dublava várias coisas e tal. Aí um dia eu cheguei pra dublar uma novelinha, né? Um negócio assim, que eu tinha, deve ter uns 14, 15, 13 anos. Aí eu lembro que eu mandei uma fala, o diretor assim, ele falou, não, peraí. Você tá gritando aqui você tá falando cantado, papapá, e tal. Aí eu, meu Deus do céu, eu tô errando tudo. E esse trabalho foi bem legal também, porque era uma novela turca, cara, nem sei onde passava. São novelas que são dubladas do Brasil pra passar em outros países que não são o Brasil, sim, que falam português. E aí foi com esse trabalho principalmente que eu aprendi a não falar cantado. Que é o famoso não falar cantado. Eu falava um pouquinho cantado e não falei. E aí falar o nome do diretor, né? Eu acho que eu nunca cheguei a agradecer ele de cara, assim. Mas um dia eu vou fazer isso. Que é o Silvio Giraldi. Eu cheguei pra fazer essas falas e falei, não, peraí, ó. O moleque tá na distância aqui de frente, você tá gritando e você tá falando cantado. E aí ele foi me ensinando. Essa novelinha também foi um divisor de águas, assim, no meu trabalho. Mais pra mim, né? Porque não rolou uma coisa de todo mundo ver que eu tava fazendo e tal. Isso foi mais com esses trabalhos, além da interpretação. Mas essa parte da interpretação foi bem legal, cara. Isso é legal. Assim, se eu fosse falar da minha jornada, acho que todo mundo tem isso, mas da minha jornada, esses momentos em que você quebra tudo que você achava que tava certo e você dá uma apanhadinha no bom sentido, desconfortável e tal, depois você vê no final da jornada que, nossa, agora eu estou dominando isso, são os momentos que fazem você crescer. Então, quando se deparar com isso, acho que tem que agarrar e não ficar com medo, tem que aceitar, perguntar e tentar entender como é que você resolve o problema para fazer o melhor trabalho possível. Ó, que culto sensacional, hein? Outro personagem que eu quero citar aqui, já temos uma gama de dubladores que vieram aqui, o Carlos de Descendentes, que é uma coisa que eu até fiquei curioso, que eu posso chamar, acho que como primeira pergunta, é que você foi no segundo e no terceiro filme. O que rolou?
O Vini, Conte-nos. o Vini Takahashi. Acertei. Acertei. O Vini Takahashi que dublava o Cameron Boyce, não só em Descendentes, mas em tudo. Ele era o dublador real, oficial, assim, do Cameron Boyce. Porque a Disney tem muito isso, tá? A Disney, não sei outros lugares, mas a Disney já aconteceu de eu chegar pra dublar um personagem e o diretor falou assim, ó... Esse personagem aqui que você já dublou em tal lugar antes, né? Ele vai fazer uma participação aqui e aí tem essa lista que tá o seu nome como dublador dele. Então a Disney... Que nunca, legal. assim, eu não cheguei a perguntar, então eles têm uma lista com as coisas que dublam, mas assim, por essa fala e Parece pelo que fato de que acontecer de vez em quando me falarem que eu já dublei e eu não lembrar de onde, eu acho que mesmo as pessoas, participações pequenas e pequenos papéis, assim, ou que você já fez faz tempo, eu acredito então que eles tenham uma lista pra manter as mesmas pessoas fazendo, né? E aí o Vini fazia ele em tudo, fazia ele no Jazz e tal. E aí o Vini, algumas questões da vida dele, ele deu um tempo da dublagem. Ele pausou, assim, ele parou de dublar. Foi morar fora do país e tudo mais. E se fosse hoje em dia, ele teria conseguido... Isso é um infelizmente, né? Porque se tivesse acontecido isso um pouquinho uns aninhos pra frente, ele teria conseguido continuar a fazer o Carlos. Porque hoje em dia nós temos o remoto. Sim. A gente consegue dublar de casa, os estúdios estão preparados pra isso. E ele foi morar nos Estados Unidos, então ele conseguiria tranquilamente dublar o Carlos lá Carlos dos Estados Unidos. E eu tenho certeza que a Disney gostaria, porque mesmo não sendo presencial, a questão do som... Daria pra ter mantido a voz, que pra eles é mantido a importante. voz, porque é muito importante, ele dublava em tudo, né? Ele me contou que até uma vez, antes de ter o remoto, ele fez o trailer do filme dos Dálmatas, um negócio assim, e tinha uma chamada dele lá no começo. E aí ele viajou pro Rio de Janeiro pra fazer essa chamada lá. Pra você ter noção de como eles faziam questão dele fazer. Tá. Então, esse é um infelizmente, porque ele poderia ter continuado fazendo, mas ele tava fora. E aí no segundo filme eu entrei. Né? No segundo filme eu entrei, dublei o Carlos. E no terceiro filme também dublei o Carlos. E acho que eu nunca cheguei a fazer nada dele fora Tá. de série, de coisa assim. Tem trocentos promos do próprio Descendentes que eles faziam, mas foi o que eu fiz. Aí foi basicamente isso que aconteceu, assim, porque não tinha como, né? Não foi uma questão de que foi pro outro lugar, ou não sabiam o que ele fazia e tal. Foi realmente ele que tomou essa decisão. Mas ele tem muito carinho pelo personagem, né? Eu também tenho. E, enfim, até sempre quando eu vou falar dele é de uma maneira deixando claro que, pra mim, o principal dublador, apesar dele ter feito um filme só, eu fiz 2, mas ele fez trocentas mil coisas. Pra mim, o principal dublador do Cameron Boyce é o Vini, hoje e sempre. Mas, infelizmente, também, ninguém mais poderá dublá-lo, né? Porque é um menino tão talentoso, mano, o cara fazia tudo, cara. Ele cantava, dançava, fazia tudo bem, atuava. Acabou falecendo, né? Mas é isso, sempre que eu vou falar dele, eu gosto mesmo. No caso, vocês citaram, Sim. mas quando perguntam, eu sempre faço questão de falar, fui eu, mas quem veio antes foi o Vini, e ele só parou por causa de questões da vida dele, que ele teve que pausar a dublagem. Mas se tinha sido esse seu palpite, tá certo. Tipo, porque ele falou, nossa, mas ele só dublou... Eu vou perguntar isso, né? Porque ele só dublou nos 2. Eu falei, cara, eu acho que é o Vini, porque se não me engano, o Vini que dubla o Cameron. E aí, eu nem pesquisei na hora, tipo, eu tava morrendo de sono, não fui dormir. Mas acabei acertando o palpite. Você tem alguma pergunta sobre Descendentes também? Cara, não. Tá. Não, sobre Descendentes não é muito a minha área. Então, Beleza. engraçado que não é tão a minha também, sabia? Eu dublei, eu sei, ele é filho da Cruella, né, Devil, mas eu não sou do universo. Esse aqui realmente foi um daqueles trabalhos que a gente dubla e tal, e sabe da nossa parte, porque eu vi, pra dublar a gente vê só as cenas dos nossos personagens, mas eu não sei curiosidades de Descendentes, tal, e coisas, enfim, não assisti todos os filmes, e enfim. Eu acho que esse é uma exceção, porque geralmente eu sei as coisas dos trabalhos, mas esse não, esse eu acabei, sei lá, só fiz o trabalho mesmo, dublei, né? E como foi pra você? Porque assim, mesmo que o Vini tenha... Eu posso dizer, na minha visão, o Vini é o dublador do Cameron, mas você é a voz principal do Carlos. Mas o Cameron acabou falecendo pós o terceiro filme, foi praticamente ali na época de lançamento, se não estiver enganado. E assim, eu não sei se você sabe, acredito que não, mas vai ter o quarto filme de Descendentes agora, só que na verdade a primeira ideia deles era ter um quarto filme com o elenco original. Sim. Mas como o Cameron acabou falecendo, o elenco inteiro saiu e agora eles estão reformulando a marca que é muito conhecida. Mas como foi pra você
tipo, receber a notícia? Tipo... De que ele tinha falecido? É. Começaram a me marcar bastante. Tá, como eu falei, eu não acompanhava super, então não cheguei a ver eu mesmo, porque eu não era desse universo. Mas o que eu fiquei mais triste é o potencial, sabe? O tanto que esse moleque já tinha crescido e o tanto que ia crescer, muito jovem, muito potencial. Foi o que eu mais pensei, assim, que poderíamos ter visto ele em várias coisas. E fiquei triste, né? Fiquei chateado, porque eu gostava de fazer ele e gostava de dublar ele. E eu não dublei ele, mas também quando eu era menor assistia a Jessie e tudo mais. Então é um menino que eu já conhecia. Mas foi diferente, porque como eu falei, o que eu mais senti foi isso. Mais do que, tipo assim, nossa, é o ator que eu sempre acompanhava, que papapá, que sei lá o quê. Porque, como eu falei, eu não tava super no Descendentes. Mas eu vi o quanto que ele era talentoso. Então, o que mais me deixou triste é que, assim como ele alegrou muitas pessoas e muitas pessoas gostaram do trabalho dele em Descendentes, ele fez pessoas felizes. Acho que ele poderia ter emocionado e mudado, impactado a vida de muito mais pessoas com os trabalhos dele. E aí foi aí que eu acabei me aproximando um pouco mais, porque as pessoas me marcaram muita coisa e tal, e eu vi vídeos. Ele era muito amigo da menina loira, né? Como é que é o nome dela? Dove. Isso, ele era muito amigo dela, né? É a Mal, gente. Eu vi, mais do que todos, eu acho que ele era mais amigo dela, né? Tanto que ela e da China McClain, que é uma. Porque eu vi que ela ficou destruída. E aí eu fui ver que ela falou que, independente da situação, independente do cansaço dentro das gravações e tal, ele era sempre animado, ele era sempre pra cima, ele era sempre amigo, sempre disposto a ajudar, a auxiliar, a trazer motivação e apoio. Ela falou que em momentos de cansaço, assim, ele era a grande estamina muitas vezes dentro do set. Então, perder uma pessoa iluminada assim é muito, muito triste, né, cara? Assim, eu imagino pra quem era próximo dele. Sim. De verdade. Ele é parecia, né, ser um daquele tipo de pessoa que tem aquela aura. A gente não sabe explicar. Aquela pessoa que chega no ambiente e a gente fala, nossa, pera, alguma coisa mudou. Ele tem uma aura diferente. Então, ele parecia realmente ser esse tipo de pessoa. E é isso. O principal é o potencial, porque era um garoto que já tinha feito muita coisa, mas você entende quando eu digo que ele tava só no começo? Sim. Era só o começo pra ele, né? Ainda mais que ele, assim como muitos atores na idade dele, ele tava numa fase mais... eu sinto uma fase mais ali... preso à Disney, né? Fazendo coisas da Disney, ele devia ter um contrato de exclusividade. E eu acho que ali uns 3, 4 aninhos depois, talvez ele olhasse horizontes e falasse assim, nossa, já ganhei muito dinheiro com a Disney, nessa questão minha vida já tá resolvida, e aqui já não tem mais tantos desafios pra mim, vou talvez evoluir para o lado, tentar fazer algumas outras coisas e tal, e a gente veria ele, tá ligado? Era um filme dramático, fala assim, caraca, o menino da Disney amassou, mandou muito bem nesse filme dramático. Aí comenta comigo, pô, você já viu ele cantando e dançando, mas já viu ele fazendo drama? Tá ligado? Igual o Jim Carrey. Já viu vídeo de filme de comédia, mas viu o Jim Carrey fazendo drama? Nossa! O Brilho Eterno é muito bom, cara. Lá que é tipo, é todo um show em volta do Truman. Ali ele ainda tem uma pegada meio cômica, porque ele vai enlouquecendo, né? Mas realmente... O Brilho Eterno é muito bom. Sim, eu tenho certeza que esse seria o caso dele. Ele ia impressionar todo mundo fazendo algo totalmente diferente. Entendi. Tipo o Lipe Volpato. Não sei. Bravo. Espero. E agora, antes de puxarmos o nosso último quadro desse podcast, porque nossa conversa está chegando quase ao fim, eu quero puxar o nosso último personagem, que também você me contou, porque eu não tinha reparado que era você. Nosso queridíssimo Ricky, de High School Musical, The Musical, The Series, o nosso novo Troy Bolton, né? O Troy Bolton da nova geração. E eu queria saber se você acompanhava High School Musical, quando você foi chamado. Como que foi a sua história com o Ricky? Eu assisti quase todos os filmes do High School Musical, mas eu era muito pequeno. Tá. Então, sinceramente, eu não lembro, né? Eu só lembro que tinha uma música da Gabriela dançando com o Troy, e tinha uma música que o Troy do nada dava um pulo e ele caía no chão, um negócio muito louco, um negócio assim, enfim, e umas horas que ele começava a cantar sozinho. É claro, a icônica cena da cozinha, que eles começam a batucar em tudo lá, da Sharpay, lembro, né, porque eu era um garoto. Nossa, eu já vi essa cena com os sons reais, já viu? Como se fossem os sons reais. É sério? Mas muda muito? Fica bizarro? Porque ou tipo, funciona? Eles fizeram uma música em cima das batidas, só que eles colocam realmente som de panela, de talher, e fica muito engraçado, muito cara. Bom. A Sharpay, né, acho que foi o primeiro amor de muitas pessoas, no caso. Deus é demais. Foi meu primeiro amor. E aí, foi muito legal pra mim, porque é um
produto muito legal de fazer. Eu gostei do jeito que eles fizeram, porque o que me quando eu fiz o teste, me falei assim, nossa, eu quero passar nisso aqui. Porque eles escolheram... Pode parecer meio idiota, mas eu gosto muito disso, porque eu tenho um carinho por The Office. Eles escolheram gravar tudo com a câmera na mão. Sim. Você vê que a câmera fica tremendo. É. E aí eu falei, mano, gostei muito do jeito que eles fazem. Câmera na mão, tal, uma coisa mais solta. Eu acho que vai ser... Só no teste eu senti, cara, tomara que eu passe, porque vai ser uma delícia dublar isso aqui. E aí eu passei pra fazer. Fiquei muito feliz, porque, cara, sempre que a gente faz um trabalho grande, a gente fica feliz, porque a gente sabe que isso vai dar margem pra trazer novas pessoas pra conhecer o nosso trabalho e para outros profissionais verem o nosso trabalho. E o que eu fiquei muito feliz é que eles tiveram todo o cuidado, né? Disney, cara, Disney, aí nessa questão não tem o que falar. Eles sempre têm o cuidado de fazer do melhor jeito possível. Então, o que eles fizeram? Quem dirigiu a dublagem? Fábio Lucindo, que dublava o Troy Bolton. E o Fabinho, quando me perguntam quem é meu dublador favorito, é ele. Cara, eu tenho um carinho enorme pelo Fabinho. Hoje em dia ele não tá morando mais em São Paulo. Ele vem pra cá pra fazer dublagens, né? Esporádicas, mas Pode ele vir pra gravar, pode atuar. Ele tem o home office dele, o home studio dele. Só que ele tá morando no interior, hoje em dia ele tem uma casinha lá e ele tem uma espécie de fazendinha, ele tá criando umas cabras. Não, é muito louco. Que incrível. A foto de perfil dele agora é uma das cabrinhas dele, assim, chuto eu, né? Faz tempo que eu não falo com ele, que eu não vejo, mas é incrível, cara. Incrível demais. Ash realmente foi criar os Pokémons. Mas ele que dirigiu. E foi demais, porque eu já gosto de trabalhar com ele, eu já acho que ele é um profissional muito bom, me ajudou muito, melhorei muito o meu trabalho. Ele é o tipo de profissional que quando você olha as cenas, fala, pô, tá bom, ele dá um jeito de deixar melhor ainda. Ele é muito conhecido por isso, tanto o sync quanto a interpretação. E fiquei muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar com ele mais uma vez, porque quando eu era menor, eu fiz um outro desenho que eu fiz com ele, e em dado momento ele foi pra Portugal, que ele fez o mestrado dele lá. E aí ele não vi mais ele, não me dirigiu mais, e aqui foi a nossa volta. Então eu gostei muito de dublar. E eu gosto do jeito que o ator faz, que o ator do Rick faz, o Joshua Bassett. E eu gostava muito das cenas dele com a Nini, demais, assim. Inclusive na segunda temporada, abriu um pouco meu coração. Eu tinha acabado de terminar um namoro, né? Meu primeiro namoro, tava mal, tava destruído. E aí na segunda temporada, você sabe que meio que no comecinho, ou no final da primeira, não, na segunda, né? É na segunda que eles começam a terminar. E cara, eu falei, agora eu vou fazer essa cena facinho. Aí eu fazia... Já tô na intenção. Já tô na intenção. Eu fazia a cena fácil, sofria. Tirar até o texto, né? Eu sei o texto. Então esse trabalho foi muito especial pra mim, porque ele foi bem terapêutico nesse sentido. Porque eu tinha essas cenas e eu realmente soltava aquilo que o Lipe tava sentindo de verdade. Porque assim como ele tava terminando com a Nini, tinha terminado com a minha namorada, né? Minha ex-namorada. Então, nossa, eu lembro que muito desse processo de luto do término do namoro, passei junto com o Rick. E ele me ajudou muito. Nós dois sofremos juntos. E aí eu acho que eu mandei muito bem nessas cenas, inclusive por causa disso. Porque, nossa, nem precisava de esforço. Era só imaginar que eu tava falando isso pra mim mesmo, sabe? Assim, ou algo assim. Isso que é da arte é legal, cara. Dublagem, em vários momentos da minha vida complicados, eu conseguia soltar fazendo. E é incrível como o universo encaixa isso da melhor maneira. Então, teve todos esses fatores pra fazer esse trabalho, que foi tudo muito legal. E aí depois teve o grande polêmica do Joshua lá, que ele namorou a mina mesmo. Aí eu não sei, tá, gente? Vocês que sabem mais me falem, que aí falaram que ele trocou ela pela Sabrina Carpenter. Aí a Olivia Rodrigo lançou uma música dando uma indireta. Aí sei lá o quê. Mas Joshua, no sentido da carreira, tá bem, né? Ele tem as músicas dele, faz uns shows. Enfim, falem meu, falem mal, mas falem de mim, né? Exatamente. Cara, tem pra galera, quem não gosta de uma fofoca? Que Mano, treta foi essa? Você quer saber? E aí falaram que na terceira temporada a Nini teve poucas cenas porque ela não quis fazer, e teve gente que falou assim, ela preferiu não fazer por causa do moleque. Por causa dele. Isso eu não sei se é verdade. Eu acho que é mais por conta do sucesso. Tipo, ela focou na carreira de cantora, né? Cantora, Mas conta, o que rolou? Ele fez o troca-troca mesmo ali, o... Mano, assim, temos indícios, né? Mas eu não gostei do enredo. Assim, o enredo da primeira e da segunda temporada de High School Musical, The Musical The Series, é maravilhoso. Eu já revi a primeira temporada. Mas eles tinham que diminuir esse nome. Esse Pelo amor de Deus, é terrível. É horroroso esse título dele. Horroroso também forçou. Mas eu acho legal, mas é grande. Parece um pleonasmo, tá ligado? É muito repetitivo. Mas... Eu acho que só não precisava do The Musical, High School Musical The Series. Isso. The Musical ficou realmente coisado. Mas eu não gosto muito, tipo, da terceira temporada, nem da quarta, nem assisti muito. E a segunda é a que eu
Eu prefiro mais a primeira, porque é o enredo que eles realmente queriam fazer. A segunda eles tiveram que rebolar, porque a queridíssima Olivia Rodrigo tava estourando. Ela, tipo, tem mais números nos charts do que muitos cantores de anos de carreira. Mas enfim, eu também entendo que a Disney teve que lidar aí com o que eles tinham, porque eu acho que a Olivia só tinha... Normalmente o contrato da Disney eles pedem 2 temporadas. A terceira aí eles fazem, tipo, mais pra frente. É por isso que muita série não continua pra terceira temporada. Mas tem a segunda. Mas aí eu entendo que eles tiveram que se virar. Mas a questão é o seguinte, pra quem não sabe, a treta, o enredo. Eu vou contar do jeito que eu sei, faz muito tempo que eu não vejo, então pode ter alguma notícia errada. Mas a Olivia, a princípio, namorou com ele no começo, nas gravações da primeira temporada, só que os dois eram menores de idade, ou ele era maior, ela era menor de idade, eles não podiam assumir, porque isso é crime nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, mas conhecemos as leis daqui, né? Ninguém faz muita coisa por isso. Lá nos Estados Unidos o bagulho é mais embaixo. Aí, conclusão que depois ele começou a namorar a Sabrina, porque tem videozinho deles de fantasia juntos, deles de mão dada numa passeata e pá. E aí a Olivia lançou Driver's License, que é uma música, tipo, que eu acho que é... Não sei se é a maior música dela hoje em dia, porque todas as músicas dela tem muito número. Teve Good For You, né? Que foi muito... Acho Teve que Traitor também. Mano, Traitor é sensacional. E aí na Driver's License ela fala, tipo, porque você está com aquela menina loira, eu sempre tive inseguranças com ela, tipo, uma vibe assim. E aí a Sabrina Carpenter depois escreveu uma música chamada Skin, que é tipo pele, né, a tradução. E aí ela meio que dá a resposta, tipo, ela fala, porque em outra vida talvez nós pudéssemos ter sido amigas. Gente, o mundo do pop, né? Que isso? A indireta é na música. Mano, é a nossa storyzinha no Instagram deles é música de milhões. Música de O foda é que as músicas do Joshua, pelo que eu fiquei sabendo que as dele são as que eu escuto menos, mas tipo assim, ele fez algumas músicas contando sobre o lado dele da situação, só que cada hora ele fala alguma coisa e o pessoal ficou, e aí, meu filho, você fez, não fez? Tamo confuso. Mas eu sei que esse rolê... Eu sei que, inclusive, a Sabrina Carpenter, pelo que eu ouvi dizer também, não sei se é verdade, ela não gosta de cantar Skin, tipo, nos shows, porque pra ela foi mais a resposta a tudo isso. Mas, tipo assim, também não quero isso pra mim. Então, cara, é um Mas rolê é isso, ele tá com a Sabrina hoje em dia ou não? Não. Aí, no fim, ele ficou sem nenhuma das duas. Cara, então, essa treta foi muito louca, porque tem uma amiga minha que é muito fã, e aí ela, você viu a treta toda? E eu falei, que treta? Falei, ela, não, por causa disso e aquilo. Eu falei, não acredito. Então, Rick, que é isso, Rick? O cara é safadinho. Cara cafajeste, safadinho, danado. No fim, ele só ficou com a Dina, na série. Foi. E é sobre... Que eu também não gostei, galera. Achei jogado, entendo. Mas ela com o AJ, que era o outro... Isso, Porra, eles eram foda demais. E eu concordo com você que o enredo meio que se perdeu. Porque assim, o enredo mesmo era fazer o musical do High School Musical. Sim. Aí chegou até, fizeram Frozen depois, né? Frozen que eles fazem. Depois eles foram, tipo, pra um acampamento que era uma estética Camp Rock, mas depois eles falaram, foda-se, teve a Bela e a Fera na segunda temporada. Isso. No acampamento eles fizeram qual? Frozen, não foi? Na terceira? Acho que foi no acampamento, tipo, o foco era, vamos fazer aqui uma apresentação de Frozen. E a galera ficou meio... Então, foi isso. E esse personagem eu fiquei muito feliz porque é o seguinte, tem um dublador que ele é chamado de Papa Teste. Porque o cara... Muito bom, muito talentoso, não sei se ele já veio aqui. Ele passa em teste de dublagem, passa em teste de voz original, passa em teste de tudo, locução. Mano, o cara é o maior papateste de tudo, ele pega todos os testes. Que ele é muito bom. Ele ficou pato. Não, queria que fosse eu. Mas eu não falei porque eu achei que ia puxar saco demais. Não. Mas que é o Ítalo Luiz. Não sei se vocês conhecem. O Ítalo está confirmado aqui. A gente só tá tentando a agenda com o queridíssimo porque... Realmente, né? O cara não para. Sim, ele faz tudo. Para. Pode falar pra ele que eu disse que ele é o Papateste, que ele não é só eu. Eu vou mandar esse vídeo pra ele no WhatsApp. Ele é famoso por ser conhecido como Papateste, que é uma coisa muito boa. E aí, depois perguntem, mostra esse personagem pra ele. Eu queria muito saber, porque é o tipo de personagem que eu chuto que ele faria o teste, sabe? Aí eu falei assim, quando eu fui fazer o teste pra ele, não sei se outros dubladores têm isso, mas quando eu fui fazer o teste, eu falei, vou dar meu melhor aqui, mas o Ítalo vai pegar. O Ítalo deve estar fazendo esse teste aqui, já não vai encaixar isso aqui. Aí, quando falaram que eu passei, eu falei, não acredito. O Ítalo fez o teste e eu que passei? Caraca, tô felizão! Então, nossa. Ou talvez, né, falando que ignorância é uma bênção, eu tenho a ilusão de que ele fez o teste, aí ele chega, nunca vi esse menino na minha frente, nem sei quem é. Então, não sei se ele fez o teste ou não, mas eu chuto que seria o tipo de personagem que ele faria o teste. Sim. Então, teve esse plus aí. Mas, cara, acho que de 20 testes que a gente fez que os dois estavam, ele deve ter pego 17, cara. O maluco pega tudo, cara. Você tá maluco. De voz original, ele faz tudo, assim, Ele é o Cascão da Turma da Mônica Jovem.
Puta, de voz original eu não sei. Não, mas eu digo de voz original, por exemplo, se tem um velhinho pra fazer, ele consegue fazer. Tá. Se tem um cachorro maluco pra fazer, ele consegue fazer. Se tem uma fada doida, ele consegue bem fazer. camaleão, assim. Isso, exatamente. Esse é o principal. Então, acho que é isso. Já é uma pauta pra vocês falarem com ele também. Maravilhoso. E falem que ó, você é conhecido como Papa Testes, é verdade isso? Aí ele vai falar, veja bem e tal. Que ele é super Veja de boa. Não, ele é super de boa, ele é super tranquilão. Eu acho que por isso que ele deve ser o Papa Testes. Porque eu falei de estar calmo Sim. pra fazer as coisas e o Ítalo é muito tranquilo. Vocês vão ver, ele vai chegar aqui e vai falar, ô rapaziada, obrigado pelo convite. Tipo, ele é muito suave. Acho que ele vai fazer os testes sem a nervosismo mesma vibe. nenhum, Ele vai de virar host do boa. podcast, né? Se Ele vai... se ele é aquela pessoa bem, o que a vida me entregar, eu vou aceitar Aceite. e vou fazer uns limões com as limonadas da vida e tal, enfim, é E se me isso. der manga, eu vou fazer um grandíssimo louco. Exatamente. Agora, Lipe, para finalizarmos, nós temos o nosso quadro aqui, amado por muitos, temidos por outros, como sempre digo, chamado Responde ou Improvisa. Que é o seguinte, é um ping-pong. Então eu vou te fazer uma pergunta, você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça, muito rápido, tá E bom? por que improvisa? Porque você vai ter que improvisar uma resposta. Se você não Não souber vai ter ela. que pagar prenda, dançar, Tá. plantar bananeira, Se eu não nem souber, eu nada. invento. É, exato. Tá, legal. É responde ou responde, então, né? Eu posso até mudar o nome do quadro. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Lipe Volpato responde ou improvisa. Personagem dos sonhos em dublar. Homem-Aranha. Personagem que mais gostou de fazer até hoje. Samuel. Personagem mais difícil de fazer até hoje. Um do Bob Esponja que eu faço, que ele não fala nada, ele só faz... Então eu tenho que fazer... Tipo, então ele tá muito feliz, ele não fala, tô muito feliz, fala... É o Nobby de Bob Esponja. Depois, quem quiser dar uma procurada, aquilo ali sou eu que faço os... Uma coisa meio Caraca, Demônio da Tasmânia lá. Esse foi o projeto mais difícil de fazer, né? Foi, Tá. foi. Personagem... Não Personagem projeto, mais personagem. Beleza. Uma música. Ai, caramba. Perrymore. Não já escutaram? Acho que não. Perrymore no YouTube. Pegaram a voz do... Pegaram a voz do Pericles, aceleraram 2, 3x e colocaram numa música do Paramore. Aí chamaram de Perrymore. Meu Deus! Fui mais um nas suas mãos, né? Por carência ou falta de opção no rockzão. Gosto muito de Pegaram uma Perrymore. música que ele já fez, aceleraram. Pra encaixar no tempo. Que sensacional. Perrymore chama. Por isso que é Perrymore, de Pericles e Paramore. Paramore, entendi. Um objetivo. Cara, poder ter minha independência pra, tipo, fazer o que eu quiser, sei lá, viajar, ter as minhas coisas e conseguir sempre cuidar da minha família. Ter toda a capacidade, tanto emocional quanto financeira, pra cuidar da minha família, pra saber que eles estão bem. Um ator. Wagner Moura. Gosto muito do Wagner Moura. Uma atriz. Gosto bastante da Ella Purnell, que fez a Jinx. Sim, a voz sim. da Jinx e fez Ela Fallout fez agora. Fallout, Isso. Exatamente, ela é a prota do Fallout. Ah, tá. Ela é a voz original da Jinx em Arcane. Isso, a voz do Literalmente, Arcane, é. a voz Ah, original. ok. Entendi. Isso no Arcane, né? No Arcane, no tá. jogo é outra pessoa. Entendi. Um indicado ao Oscar geral. Pode ser filme, ator, atriz, música de qualquer ano também. Deixa eu ver. Cara, eu gostei bastante de Cillian Murphy. Cillian Murphy ganhou agora. Eu acho que já tava faz tempo pra ele ganhar. O cara é muito bom. Uma série. Breaking Bad, com certeza. Um filme. A Origem. Um livro. Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Tá. Mas aquele seria uma boa pedida também, o da Jenna Fischer lá, que eu esqueci o nome. É Nectar's Guide, acho que é o nome. Ok. O que te incomoda? Bagunça. Muita bagunça. Uma pessoa. Minha mãe, vai, Fernanda. Um ídolo. Pô, o próprio Fábio Lucindo que eu citei aqui. Agora, para finalizarmos uma frase. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. E desista. Eu tinha visto uma que é parecida só aqui com desista. Tipo assim, ao invés de tentar e fracassar amanhã, faça melhor, desista hoje, tá ligado? Figurinha, né? Meus lindos, nosso episódio está chegando ao fim. Não se esqueçam que ali atrás nós temos um pôster autografado do Atreus, que não foi um personagem que citamos aqui, porque você já fez episódios de podcast Já. só sobre o querido. Flow Games que eu fui, falaram só disso. Só sobre o Atreus. Então, assim, vocês já têm esse tipo de conteúdo, mas, pensando em vocês, os grandes fãs de Atreus, temos ali o pôster autografado pelo Lipe, com uma frasezinha linda. E se você quer ganhar, segue lá o nosso Insta, que em breve
breve iremos postar esse pôster lá pra vocês. Então já tem mais conteúdo exclusivo dele aqui pra vocês. E a gente se vê semana que vem em mais um episódio do Pode Atuar. Tchau. Valeu, gente. Valeu.